As criancinhas conhecem a história de Davi, louvado seja Deus. E hoje, culto da vitória, louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Na Bíblia tem vários homens e mulheres de Deus que teve a vitória em suas mãos. E o Senhor abençoou, louvado seja Deus. Mas nesta noite, louvado seja Deus, Deus vai falar sobre Davi. Louvado seja o Senhor Jesus. Davi, ele era um jovem formoso, louvado seja Deus, de boa aparência, louvado seja o Senhor, ruivo. Davi era filho mais novo de Jessé, pertencia à tribo de Judá e era neto da moabita Ruth, com o judeu Boaz. Se você quiser olhar na sua Bíblia, lá em Ruth, capítulo 4, versículo 17, louvado seja Deus, vai contar a história. Davi, louvado seja o Senhor Jesus. Hoje eu trago um tema. E esse tema é processo de aprendizagem. Louvado seja Deus. E eu, na minha casa, querendo estudar a palavra do Senhor, qual tema? Os pregadores, né? Louvado seja Deus. Vieram aqui trazer uma palavra do Senhor e cada um trouxe um tema. Louvado seja Deus. Então, Deus, ele tocou no meu coração esse tema. Processo de aprendizagem. Louvado seja Deus. Davi, louvado seja o Senhor Jesus, foi ungido pelo Senhor usando o profeta Samuel. No capítulo 16, versículo 13. Davi, ele foi ungido diante da sua casa, diante dos seus irmãos e diante do seu pai. Louvado seja Deus. Só que a família de Davi, louvado seja Deus, talvez não acreditaram naquele momento que Davi estava sendo ungido para ser rei. Louvado seja o Senhor Jesus. Talvez a família de Davi, louvado seja Deus, diz assim, a família de Davi achava que Samuel estava ungindo Davi como sucessor dele, ou seja, como sucessor de Samuel. A família de Davi achava isso, louvado seja Deus. Assim como, louvado seja o Senhor Jesus, Elias ungiu o jovem Eliseu. Louvado seja Deus. Então a família de Davi achava que Davi estava sendo ungido diante do Senhor para ser profeta. Davi foi profeta, louvado seja Deus. Mas o mistério aqui, louvado seja Deus, é que Davi, ele estava sendo ungido pelo Senhor a ser rei, louvado seja Deus. Porque o povo tinha escolhido um rei, e esse rei não estava dando conta, louvado seja Deus. Não estava sabendo administrar, louvado seja o Senhor Jesus. Pois a presença do Senhor já tinha saído da vida dele, da vida de Saul. Mas Deus, ele tem os seus planos e seus propósitos, louvado seja Deus. Deus, ele escolheu Davi, o menor da casa. Talvez você se sinta o menor, desprezado, louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. No meio da sua parentela, louvado seja o Senhor. Talvez nem acredite no seu chamado, mas nesta noite Deus fala, eu tenho ungido, louvado seja Deus. E Davi, louvado seja o Senhor Jesus, antes, louvado seja Deus, dele ser ungido, louvado seja o Senhor Jesus, ele tinha matado Lúcio Leão. A Bíblia, louvado seja Deus, não retrata muito bem, louvado seja o Senhor, afirma muito bem que o pai dele era rico, mas pelo estudo, louvado seja Deus, nós vimos que o pai de Davi, ele tinha condições. Mas por que o pai de Davi não colocou homens para apacentar as ovelhas? Louvado seja Deus. Mas Davi escolheu esse cargo para cuidar das ovelhas de seu pai. Louvado seja Deus. Talvez ele poderia estar na sua casa, louvado seja o Senhor Jesus. Talvez poderia estar junto com seus irmãos, se preparando, louvado seja Deus, para ser guerreiro. Mas não, ele escolheu estar lá dentro do mato,
de ovelhas. Louvado seja Deus. Talvez muitos não entendam o processo. Louvado seja Deus. Vai entender depois. Oh, glória! Davi, ele teve que passar esse processo de aprendizagem. Louvado seja Deus. Assim como eu e você temos que passar. A gente não entende, louvado seja o Senhor Jesus, o que nós passamos hoje. Mas a Bíblia nos afirma que hoje eu não entendo, mas o amanhã eu vou entender. Louvado seja Deus. Então apenas nós temos que confiar e acreditar no Senhor Jesus. As batalhas vêm, mas o Senhor é contigo. Louvado seja Deus. Davi foi pajé de armas de Saul. Ele cuidava das armas de Saul. Louvado seja Deus. Cuidava de tudo lá. Louvado seja o Senhor Jesus. Mas antes dele ser isso, louvado seja Deus, havia um dia que Saul estava na sua residência e de repente ele se sentiu mal. O espírito mau se apoderou da vida de Saul. Então imediatamente, louvado seja Deus, ele chama alguém e diz: olha, encontra um homem que toque harpa, um jovem que toque harpa. Louvado seja o Senhor Jesus. O moço chegou até a Saul e disse que conhecia, que tinha um dos filhos de Jessé, que ele sim tocava harpa. Louvado seja Deus. Imediatamente Saul manda chamar. E quando Davi vem, louvado seja Deus, e ele toca a harpa, imediatamente o espírito mau sai da vida de Saul. E a Bíblia nos afirma que Saul amou muito. Louvado seja Deus. Saul, ele amou a pessoa de Davi. Louvado seja o Senhor. É tanto que ele disse a Jessé: olha, deixa teu filho aqui comigo. Louvado seja Deus. E ele deixou. Davi começou a cuidar das coisas de Saul. Louvado seja Deus. E aí Davi enfrenta Golias. Mas antes de tudo isso, o que foi que aconteceu na vida de Davi? Davi matou o urso e o leão no anonimato. Ninguém estava vendo. Só ele e Deus sabia. Louvado seja o Senhor Jesus. Talvez a família, talvez ele não contou nada para a família, que tinha matado o urso e o leão. Louvado seja Deus. Mas chegou. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Chegou Davi, obediente a seu pai. A Bíblia fala que Davi, o seu pai, chamou Davi e disse: olha, Davi, tu vai deixar comida lá para os teus irmãos. E Davi, ele poderia pegar a comida e ir. Mas a Bíblia nos afirma que Davi foi deixar uma pessoa para cuidar das ovelhas dele. Louvado seja Deus. Para nós entendermos o amor de Davi para com as ovelhas, para com o rebanho, louvado seja Deus. Aleluia. Então Davi, ele deixa tudo pronto. Quando está tudo pronto, quando as ovelhas estão guardadas, aí ele vai lá, pega a comida e vai até a guerra. Louvado seja Deus. E chegando lá, vamos imaginar, chegando lá, Davi enxerga, louvado seja o Senhor Jesus, aquela gritaria, louvado seja Deus, muitos gritando, louvado seja o Senhor Jesus, e ele sem entender nada, louvado seja Deus. E de repente chega um e ele pergunta: o que é que está acontecendo? Louvado seja Deus. Talvez essa pessoa que ele perguntou o que é que está acontecendo, talvez: não, Davi, não precisa saber, porque tu não és guerreiro. Louvado seja Deus. Isso é nas minhas palavras. Louvado seja Deus. Não estou afirmando que a Bíblia fala. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, chegando lá, Davi, ele vai mais uma vez e pergunta: louvado seja Deus. E ninguém responde. Mas, de repente, escuta alguém. Louvado seja Deus. Escuta um homem. Aleluia. Derrubando
somente Israel, o povo de Deus. Aleluia. E de repente ele começa a escutar. E ele fala no seu coração: quem é esse que está falando essas coisas contra o povo de Israel, contra o Deus vivo? Quem é ele? Ele não sabe o poder e a grandeza do nosso Deus. Aleluia. E chegando lá, ninguém, a Bíblia diz que não teve um homem sequer que quisesse enfrentar Golias. Por quê? Porque Golias era grande, Golias era alto, e além de ser alto, era homem de guerra, era guerreiro, era preparado, e além disso havia armaduras poderosas na vida daquele homem. E ninguém teve a coragem de enfrentar. Louvado seja Deus. Até o rei Saul, se a gente for estudar a Bíblia, ele era forte, porque ele não teve a coragem de enfrentar para proteger o seu rebanho, para proteger o povo de Israel abaixo de Deus. Ele não tomou posição. Louvado seja o Senhor Jesus. Muitas das vezes é necessário eu e você tomar posição. Louvado seja Deus. Se meu irmão não está tomando posição, ajuda. Toma posição por ele, como irmã Simone, de joelho no chão. Louvado seja Deus. Aleluia. E ali, Davi, ele fala: eu vou e vou vencer, porque eu confio no Deus vivo. A Bíblia diz que Davi era pequeno. Louvado seja Deus. Talvez menor do que o irmão Luiz Carlos. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. E ali, mas ele teve coragem. Se você for ver, a Bíblia diz que ele era corajoso. Ele poderia ser pequeno, mas era corajoso. Louvado seja Deus. E alguém vai até Saul e diz: olha, Saul, Davi, ele está dizendo que enfrenta Golias. Aí imediatamente Saul manda chamar. Davi vem. Louvado seja Deus. E Saul começa a conversar com Davi. Olha, Davi, aquele homem é um homem de guerra. Ele é preparado. Tu sós moço. Nas minhas palavras, tu sós pequeno. Tu não vai dar de conta. Talvez até com um sopro tu caia nas minhas palavras. Por quê? Porque o homem era grande. Diante da dificuldade, a gente vê grande e a gente pequeno. A gente acha que nós não vamos conseguir vencer. Às vezes a gente esquece até que existe um Deus que peleja por mim e por você. Mas Deus, Ele é maior do que Golias. Deus, Ele é maior do que essa dificuldade que tu está enfrentando. Deus é maior do que qualquer coisa. Louvado seja Deus. E aí Davi fala para Saul: olha, Saul, eu estava cuidando das minhas ovelhas, veio um urso e eu matei. Saul também veio um leão, eu cheguei e matei. Louvado seja Deus. Aí Saul lembrou que o servo dele tinha dito que Davi era um homem corajoso. Aí ele aceitou. Mas antes de tu ir, Davi, eu vou dar as minhas armaduras. Louvado seja Deus. Como é que as armaduras de Saul ia caber em Davi? Davi pequeno. Louvado seja Deus. A armadura de desviado não serve. Louvado seja Deus. Não serve. Louvado seja Deus. Deus,
Ele tem dado armas nas tuas mãos, só tua. Deus, Ele tem dado armas nas tuas mãos, só tua. Louvado seja Deus. E ali, Davi, ele veste, mas imediatamente não dá certo. Saul não cabe, pois as armaduras pesavam e não cabia em Davi. E Davi imediatamente tirou aquelas armaduras, foi até o bosque, louvado seja Deus, pegou 5 pedrinhas, louvado seja o Senhor Jesus. Ele pegou 5 pedrinhas, pegou a sua funda e foi diante, louvado seja Deus. Mas no coração de Davi, não era ele que ia vencer, porque a Bíblia diz que a guerra é do Senhor. Louvado seja Deus. E ele foi confiando no Senhor, não foi nas forças dele, porque se ele olhasse para ele mesmo, ele via que não conseguia, porque não tem estrutura. Mas ele confiava no Deus dos exércitos. Ele confiava em Deus. Aí vem a pergunta: será que eu e você estamos confiando no Senhor? Louvado seja Deus. Será que eu e você estamos confiando nas promessas que o Senhor fez? Olha que Davi, ele está aprendendo. Para ele chega até Golias, ele passou pelo urso e o leão. Louvado seja Deus. Davi aprendendo mais uma vez. E ele foi. Louvado seja Deus. E chegando lá, aí aquele homem olhou e disse: esse menino, tu acha que eu sou algum cão para tu vir com armas aí, para tu vir com pau, pedras? Louvado seja Deus. Mas ele disse que ele ia no nome do Senhor dos Exércitos. Eu e você temos que enfrentar Golias, é no nome do Senhor Jesus. É só no nome dele. Porque se eu e você for com as nossas forças, eu e você, a gente não vai vencer. Pelo contrário, a gente vai ser derrotado, humilhado. Mas quando eu e você toma posição que só o Senhor é Deus da minha e da tua vida, tudo vai dar certo. Louvado seja Deus. E ele enfrentou Golias. E ele pegou a pedrinha e sua funda e jogou. E a Bíblia fala que quando a pedra pegou, o mistério é aí. O gigante, a lógica era para o gigante cair para trás. Mas ele vem para frente. Louvado seja Deus. Mais uma vez, Deus mostrou que Davi era servo de Deus e Deus era na vida de Davi. Louvado seja o Senhor Jesus. Não é que a pedra matou o gigante, não. A pedra pegou. Vamos supor, louvado seja Deus, que o gigante, ele ficou tonto e caiu. E Davi veio e cortou. Louvado seja Deus. Aleluia. Imagina a cena do povo de Israel, dos seus irmãos. Imagina a cena de Saul. Davi com a cabeça do gigante ali. Olha, louvado seja Deus. Eu venci foi no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Nome, Pai, que nós vencemos. Davi, aleluia, foi homem, louvado seja Deus, precioso nas mãos do Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. Davi, ele passou tudo isso. Louvado seja Deus. Deus ensinou a Davi. Louvado seja o Senhor. Mas aí vem o mistério. Mas por que Deus escolheu Davi?
dentre os seus irmãos para ser rei. Muitas das vezes a gente está preocupado com tantas coisas, mas a gente não se preocupa como está a nossa vida espiritual diante do Senhor. Louvado seja Deus. E Davi, louvado seja o Senhor Jesus. Eu acredito que Davi estava no campo e as suas ovelhas lá. E Davi pegava a sua harpa e começava a tocar. Começava a adorar o Senhor Jesus. Começava a exaltar. E Davi começava a sentir a presença do Senhor. E Davi ouvia a voz do Senhor. Louvado seja Deus. Porque teve intimidade. Davi, ele alcançou o trono. Louvado seja Deus. Passou por tudo isso, mas ele chegou no trono. Louvado seja o Senhor Jesus. E ele assumiu. E foi boa sua governança. Louvado seja Deus. Ele governou bem. Louvado seja Deus. Mas por que Davi ele governou bem? Porque Deus viu que ele cuidava das ovelhas muito bem. Então, se Deus viu que ele cuidava das ovelhas muito bem, Deus viu que ele poderia cuidar do povo de Israel muito bem. Louvado seja Deus. Davi passou pelo processo de aprendizagem para chegar ao rumo da vitória. Louvado seja Deus. E ele chegou. Louvado seja o Senhor. Nesta noite eu quero orar junto com a igreja. Vamos ficar de pé.